Temos aí 16 pessoas, show de bola. Então vamos lá, Boa galera. noite. Boa noite. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, acho que a galera aí toda me conhece, né? Que tá falando o professor Reinaldo, né? Hoje a gente vai trabalhar a parte de trigonometria, né? A parte muito importante aí de todo o trabalho. Cai Colégio Naval, EPICAR, Sargento Aeronáutica, ESA, cai em tudo, né? Mas hoje é essencial que você entenda o que é seno, o que é cosseno. Se alguém aí tem alguma dúvida do que é isso, eu quero acabar com essa dúvida hoje. Então, por isso que eu pedi aí, quem puder ter um compasso, um transferidor ou um régua, né? Para trabalhar na hora aí, o desenho aqui não vai ficar muito bonito, não. Mas eu queria que você fizesse bonitinho aí na tua casa aí, para poder ficar o desenho certinho, né? Então vamos lá, vamos começar falando do ciclo, né? Vamos botar círculo trigonométrico. Começar falando desse cara aqui. Círculo trigonométrico, né? Ó, entender o que é esse cara aqui é fundamental. Show. Presta bem atenção. A gente já está acostumado a lidar com isso aqui, ó. Esse plano cartesiano. Certo? Se você puder, faz aí na tua casa bonitinho, tá retinho, bonitinho e tal, para poder ficar bonitinho. E aí no plano cartesiano tem essas marcações, né? Geralmente aqui é o eixo Y, né? E aqui o eixo X, por exemplo. Ó, faz bonitinho aí, tá? Muito importante. E aí eu vou marcar uma distância nesse ciclo, e essa distância eu vou dizer que é a distância 1, tá? Assim, ó. Deixa eu tentar marcar de vermelho. Essa distância aqui, ó. Aqui é a minha distância 1. Tudo bem? E eu marco a mesma distância em todas as direções, né? Tá certo? Seria isso aí. Marquei. Aí, por essas marcações, eu vou passar um círculo, que não vai ficar muito círculo, tá? Mas aí na tua casa, você faz o círculo bonitinho. E ficou horrível o círculo, né? Mas você faz o círculo bonitinho. Então a gente começa aqui assim. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. Tudo bem? Em que quando ele bate aqui, ele marca o 1, no eixo Y, né? Aqui ele marca o 1, aqui ele marca o menos 1 e aqui marca o menos 1. Tudo bem ou não? Alguma pergunta? Eu preciso disso bem, bem marcado. Ó, tem até um brinquedo do meu filho aqui que a gente vai usar para marcar esse círculo direitinho. Show de bola? Então vamos lá. Fez esse primeiro desenho. São vários desenhos. Você fez esse primeiro desenho, marcou o círculo de raio 1 que pega um aqui em vários pedaços. Agora eu preciso do ciclo um pouquinho mais bem feito. Peguei aqui o brinquedo do meu filho. Cada um dá teu jeito, né?
Mais ou menos aí? Mais ou menos. Esse círculo? Já conversei com você que esse círculo tem raio 1, a gente já conversou isso. E aí eu quero fazer uma outra marcação com você. Nesse pedaço aqui, eu tenho um ângulo 0 grau. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Que agora eu estou marcando o ângulo. Quem tiver o transferidorzinho, coloca aqui em cima, né? Do círculo que você fez. Transferidor é aquilo assim, ó. Ó. Isso é um transferidor, lembra? Que aí você marca os ângulos aqui, ó. Tem todos os ângulos marcados e aqui embaixo é o ângulo 0. Tá? Hoje, se preocupa o mínimo possível com o exercício. A gente tem que sair daqui hoje sabendo bem o que é seno e cosseno. O objetivo é esse. Saber bem o que é seno e cosseno. Tá. Aí, aqui é o zero. E vamos lá. Aqui em cima, escreve aí para mim qual vai ser o ângulo aqui em cima, fazendo um favor. Quem sabe qual vai ser ali? A marcação. No transferidorzinho. Digita para mim aí, por favor. Beleza, já digitaram lá 90, né? Aqui é 90 graus. Presta atenção. Aqui é 180 graus. Tá certo? Aqui vai ser 270. E se eu completar uma volta, aqui equivale a 360 graus. Tudo bem? Alguma pergunta? Nesse momento, eu quero treinar com você a marcação do ângulo. Se eu marcar aqui no meio, por exemplo, eu tenho que esse ângulo aqui, 45 graus. Se eu marcar mais ou menos por aqui, ó, esse aqui é o 30 graus. Tá? E se eu marcar mais ou menos aqui, esse cara aqui é o 60 graus. Todo mundo acompanhou essa marcação? Porque agora eu preciso que você entenda. Olha a altura do 30, olha a altura do 45, olha a altura do 60. Todo mundo acompanhou? Beleza. Tá? Estou tentando ser bem devagar, porque é importante isso aqui. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Essa linha vermelha que eu tracei, aí na tua casa, você vai traçar bonitinho, ela paralela a essa linha aqui. Vai estar, esse ponto vermelho vai estar na mesma altura que os 60 graus. Tamo junto? Me dá um joinha aí para ver que tá todo mundo junto. Esse pontinho está na mesma altura. Beleza, preciso muito desse raciocínio. Então, se esse arco aqui, ó, é 60 graus, quanto é esse arco aqui, ó, do pontinho vermelho até 180? Esse arco é quanto? Digita aí para mim, quanto é esse arco, por favor. De novo, ó. Ó, aqui é 60 graus, então aqui vai ser 60 graus também, não é? Então, se eu olhar que aqui é 180, ó, menos 60, esse cara aqui, ó, vou botar de verde, é o ângulo de 120 graus. Tudo bem? Pegou? 120 graus? Show de bola? Beleza. Aí vem o 45. Se eu traçar uma linha aqui, quem é que está na mesma altura que o 45? Fala para mim. Quem está na mesma altura? Você consegue ver? Que na mesma altura do 45 está
o 135 graus. Beleza? Show? Beleza. E na mesma altura que o 30 graus aqui, ó, estará quem? Os 150 graus. Tá certo? Estará na mesma altura. Beleza isso aí? Todo mundo entendeu? Fez o desenho bonitinho aí no caderno? Me diz aí quem entendeu aí. Tá. Então fez bonitinho. Então, se você entendeu, agora eu quero que você me diga se eu puxar essa linha aqui para baixo, quem é esse cara aqui? Fala para mim quem é esse cara. Agora eu quero saber. Vamos ver. Quem sabe? Quem é esse cara aqui, ó? 60, 120, quem é esse cara? Esse cara aqui embaixo. Quem é ele? Olha, se esse tamanho aqui é 60, esse tamanho é 60 também, né? Então, esse cara aqui, vou botar de uma outra cor. Vamos botar de azul. Azul, simples azul. Esse cara aqui, ó, é o 240 graus. Alguém escreveu 240? Que não está aparecendo a mensagem direito para mim aqui. Alguém botou 240? Isso, Botou, Matheus sim, botou. Júnior e Matheus. Show, Mas show de bola. Ó, só que estão pedindo, estão avisando que não conseguiram entender direito o cálculo. Se você pode repetir, por favor. Repito, isso aí é muito importante. Isso é muito importante. Ó, daqui de 120 até 180 são 60. Tá? Esse pedaço aqui, ó, essas linhas são paralelas, tá vendo? Esse tamanho aqui é igual a esse, é 60 também. Só que aqui eu já tenho 180. 180 mais 60, 240. Melhorou agora? Vê para mim aí. Tô dando um carinho nisso aqui que aqui, deixa eu ver. Show. Lorena entendeu, apareceu para mim. É que aparece a mensagem e apaga para mim. A Lorena entendeu, tá beleza. Mais alguém aí? Agora, então se entendeu, fala para mim. Ó, tô no 135. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, do 135, por favor. Quem é? Tô olhando aqui, eu vi a mensagem. Lembrando, né? Daqui até aqui eu tenho 45. Então, se eu tracei uma linha paralela, eu tenho mais 45, que dá 225. Minha mensagem ali, 225, isso aí. Beth, acho que alguém passou rápido e botou um valor. Vê se consegue ver que aqui é 225, ó. Daqui até aqui 45, daqui até aqui 225. Certo? Beleza ou não? Foi? Tá. Agora eu vou apagar isso aqui e vou fazer essa marcação de ângulo um pouquinho mais organizada. A gente começou, a gente treinou, agora vamos fazer um pouquinho mais organizada. Tira o print aí, quem vai tirar o print, né? Da tela. Que eu vou fazer mais organizado agora, ó. Espera aí. Se eu tenho algo maior aqui, não, não tem. Ó, vamos pegar aqui o brinquedo do bebê. Ih, quebrei o brinquedo do bebê. Vamos pegar aqui. Né? Tá lá. Para melhorar um pouquinho. É ruim de marcar
o meio, hein? Tá lá o círculo trigonométrico. Mais ou menos isso aqui. Então, agora, para a gente exercitar bastante, para você ver como isso é importante, tá? Vou marcar aqui o ângulo de 30 graus. Isso quer dizer que esse arco tem 30 graus. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Beleza. Agora você vai com a régua aí, com a sua régua, e traça uma linha paralela a essa. Ó. Aqui é 30, aqui é 30, né? Pergunto, que ângulo é esse aqui agora? Lembrando que aqui é 180, né? Aqui é 180. Que ângulo é esse aqui? Quem consegue ver? Se exercitar bem isso aí. 150, muito bom. Aqui vai ser 150. Isso aí. O 30 e o 150 vão estar na mesma altura. Isso é importantíssimo de se ver. Se eu puxar uma linha paralela aqui para baixo, paralela a esse eixo vertical, olha lá. Se aqui é 30, ó, se daqui até aqui é 30, daqui até aqui também é 30. Que valor é esse aqui agora? Fazendo um favor. 210. Passou para mim ali o Júnior que falou 210. Apareceu outras mensagens, mas a Cris, acho que é Cris Ramazak, acho, né? Muito bem, mandou lá. Agora eu vou traçar uma linha pontilhada para cá. Receba. Se aqui é 30, aqui é 30 também, né? Ó. Que ângulo é esse aqui? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Quem sabe que ângulo é aquele ali? Lembrando que aqui é 360, né? Não, 270 não. 270 aqui. Eu quero aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui é quem? Se esse tamanho é 30, esse tamanho aqui, ó, também é 30. Então aqui é 330 graus. Deixa eu ver lá. Isso. Mandou lá. Tudo bem? Deu para entender esse trabalho aí? Da marcação dos ângulos? Beleza? Show. Então vem comigo. Isso. Agora a gente vai apagar esse e você aí em casa vai fazer um outro círculo. Igual eu estou fazendo, toda hora apagando, fazendo outro círculo, né? Para poder a gente ir raciocinando. Então, agora eu quero. Aqui é 0, 90, 180, 270, não é isso? Certo? Aí eu quero que você entenda que 30, 150, ó, fecha um quadrado, 30 está na mesma altura que o 150, tá vendo? O 330 está na mesma altura que o 210. Eu posso até fechar um retângulo aqui, ó, bonitinho, certo? Isso que eu quero que você entenda, aqui. Agora vamos para o que é bonito. Mas, Reinaldo, o que que tem seno e cosseno a ver com isso tudo aí que você está falando, Reinaldo? Meu Deus do céu. Agora que vai ver. Ó. Saiu dúvida. Na matemática, nada é por acaso. Nada é por acaso. Na matemática, essa minha tela parece grande para vocês? Fala para mim aí. Para mim ela parece tão pequenininha. Quem a tela tá parecendo pequena, é só apertar em tela cheia, que aí ela fica maior. Ah, tá. Aperta em tela cheia, né? Show. Eu ainda sou um pouco do quadro de giz ainda, giz branco, né? Sou um pouquinho daquela época ainda. Ó, então vamos de novo aqui. Vou traçar o ciclo trigonométrico.
Bonitinho. Agora que vem a situação ficar bonita. Me diz aqui, quem que lembra? Professor, perguntaram ali, não deu. Apareceu e apagou para mim. Alguém perguntou alguma coisa aí, por favor. Tô vendo aqui. Perguntaram por que que deu 330. Ah, tá. Eu faço aqui. Vou fazer feio aqui no canto, tá? Fazer um círculo feio aqui no canto rapidinho. Ó, por que que deu 330? Aqui. Aqui é 30 graus, tudo bem? Vou tentar fazer o coisa. Então, daqui até aqui é um tamanho de 30 graus. Se eu traçar uma linha paralela aqui, ó, esse arco aqui, azul, aquele arco azul que eu fiz ali, tá vendo? Também é 30 graus. Só que aqui é exatamente 360, né? Se eu descer 30 graus, eu vou para 330. Percebeu a simetria? A grande jogada é perceber a simetria, né? Aqui é como se fosse um espelho. Tá? Beleza, entendeu? Show de bola. Se não entendeu, é só perguntar. Então, a gente tem que sair daqui hoje entendendo bem. Agora vamos para esse famigerado seno. Quem é o seno? Por que você está falando? Da onde surgiu esse seno? Para atazanar a nossa vida, né? Então, nesse momento, iremos conversar sobre o seno. Temos o seno, temos o cosseno. O seno, então grava assim, ó. O seno é em pé. 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 Então, tomara que essa vozinha fique repetindo na tua mente agora o resto da vida. O seno é em pé. Porque eu quero o seno na vertical. Você vai entender agora, ó. Vou marcar aqui. Vamos marcar aqui o ângulozinho que a gente trabalhou agora. 30 graus. 30 graus. Tá certo? Marquei esse ângulo. Aí, do 30 graus, eu vou tracejar uma linha formando 90 graus para a vertical. Exatamente onde ele bateu, eu marquei um tamanho. Percebeu que eu marquei um tamanho? Todo mundo percebeu como é que foi marcado esse tamanho verde do 30 graus? Né? Esse verde ali, esse tamanho, é o que eu chamo de seno de 30. Só que preste atenção. Você lembra que daqui até aqui é uma unidade? É 1? Poxa, se daqui até aqui é 1, esse tamanho verde é 0, alguma coisa, é menor do que 1. Por isso, olha só, hein? O seno, o maior valor dele é 1, que o máximo que esse pode chegar é aqui, não pode sair do círculo, e o menor valor é menos 1. Ou seja, anote aí, ó, o seno de um ângulo θ qualquer é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Qualquer seno de qualquer ângulo é entre menos 1 e 1. Tudo bem? Aí, olha só por que eu fiz aquele trabalho de posição. Olha para o 30 graus. Esse é o seno de 30, né? Se eu continuar essa linha pontilhada aqui, quero ver agora, hein? Quem lembra que valor é esse aqui? Esse aqui é 30, na mesma altura dele está quem? Quem lembra? Lorena falou. Mateus, 150, isso aí. Mas quem passa o Cauã? Não, Cauã, não é 120, não. Júnior, é 150. Porque aqui é 30
Aqui é 30. 180 recua a 30, chega a 150. Mas isso aqui, veja só, de tanto você repetir, daqui a pouco você vai gravar, porque aqui é 30 que bate 150, na mesma altura. Então, vou fazer a mesma coisa para o seno de 150. Vou tracejar uma linha pontilhada formando 90 graus. Conclusão que eu posso chegar. Como os dois estão na mesma altura, o seno de 130 é igual ao seno de 150. Porque se eu vier com uma régua medir aqui, ó, é a mesma medida para 150 e a mesma medida para 30. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, o que é o seno? Rapaz, o seno nada mais é do que você pegar uma régua e medir esse tamanho aqui, que fica entre 0 e 1. É só isso. Isso que é o seno. Medir aquele tamanho com uma régua ali. Certo? Beleza? Outra coisa muito importante. Esse quadrante aqui, tá vendo esse pedaço? Esse é o chamado primeiro quadrante. Esse cara aqui é o segundo quadrante. Esse é o terceiro. Esse é o quarto quadrante. Tudo bem? Se eu continuar com esse raciocínio, o mesmo que a gente fez lá, ó, vou descer numa linha pontilhada, vai bater aqui. Agora eu quero ver. Quem lembra que valor é esse aqui? 150 bate em quem aqui? Quem lembra? 180 mais 30, né? Lá é. Isso, Yasmin, Cauã, muito bom, Cauã. Matheus, Gabriel, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei de ver. Aqui é o 210 graus. 210. Muito bom, gostei. Cris, eu acho que Cris, eu não sei o nome do rapaz, é Cris, ele parece rápido para mim, Cris alguma coisa. Tá? Muito bom, muito bom. Aí vem, vou tracejar para cá. Tracejei para cá. Mas calma aí. Tenta ver se você consegue enxergar. Vou fazer de roxo. Que esse tamanho roxo aqui é igual a esse tamanho roxo. A esse tamanho verde, perdão. Esse tamanho roxo é igual ao tamanho verde. Mas aí eu te pergunto, quem eu marco na vertical? Seno ou cosseno? Só pode ser seno, né? Que a gente só está vendo seno agora. Então, seno é em pé. Só que o verde está na parte positiva, né? E o roxo está na parte negativa. Isso quer dizer que o seno de 210, vou fazer aqui com... é igual a menos o seno de 30. Por que menos? Abaixo do eixo para baixo não é negativo? O roxo é negativo. Certo? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente colocou aqui, ó, 330 graus, não foi isso? E olha só, 330 está na mesma altura que 210. Se eles estão na mesma altura, eles possuem o mesmo seno, né? Seno de 210 é igual ao seno de 330. Tudo bem? Deu para entender essa análise? Então, daí eu posso ver o seguinte. Olha só, hein? O seno no primeiro e no segundo quadrante, ele é positivo, né? Seno de 30 está no primeiro quadrante, é positivo. Seno de 150 no segundo quadrante, é positivo.
Quando o seno passa para o terceiro e quarto quadrante, ele se torna negativo. Tudo bem? Beleza aí ou não? Show de bola? Beleza, show de bola. Um minutinho para apagar? Dá uma anotada. Agora tem mais coisa para anotar, né? Anota assim também, né? Ó, primeiro quadrante, seno de θ maior que zero. Segundo quadrante, seno de θ maior que zero. Aí bota aqui embaixo, né? Vamos botar numa outra cor, de vermelho, por exemplo, para marcar bem. Terceiro quadrante, seno de θ menor que zero. Quarto quadrante, o seno de qualquer ângulo no quarto quadrante é menor que zero. Todo mundo percebeu que o seno cada um tem o seu, né? Porém, o seno de 30 pode ser igual a 150. Mas o 150 é no segundo quadrante, apesar de serem iguais, né? Os senos. Beleza? Então dá uma anotadazinha aí. Tem uma pergunta ali? Passou por minha pergunta. Vê para mim qual foi a pergunta. Não deu tempo de ler. Eu não entendi muito, tá? Deixa eu Então, ler. 330 é igual a menos 30? Acho que é isso. Isso, seno de 330. Vamos botar, gostei do raciocínio. É igual a menos o seno de 30. Foi isso? Dá um joinha aí se foi isso a pergunta. Show de bola, né? Isso aí. O seno de 330 é igual a menos o seno de 30. Isso aí, gostei de ver. Ótimo raciocínio, ótima visão. Dá uma anotadazinha aí. Que aí agora eu vou fazer isso aqui por cosseno, tá? Vou fazer isso por cosseno. Deixa eu pegar uma água ali para mim. Tem uma pergunta ali. Bom, passou por mim direto a pergunta. Deixa eu tentar acessar as mensagens, ver se eu consigo aqui. Estou com medo de tentar acessar isso aí. Ó, a Lorena pergunta, para marcar a altura, vai ser usada a tabelinha do seno? Isso. Esse tamanho, essa altura aqui é a tabelinha do seno, que a gente vai chegar daqui a pouco. Isso aí. Tem alguns valores que vamos ter que decorar, que é mais fácil, facilita a nossa vida. Posso apagar, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos para o cosseno. Eu vou usar o mesmo exemplo, 30, vou usar o mesmo exemplo para poder a gente ver uma diferença, né? No cosseno e no seno. Vamos lá para o cosseno, ó. Cosseno. Aí, eu gostaria que você aí no papel fizesse de novo, né? Depois vai ser legal que cada um mostrasse lá no grupo a fotinha do que fez na aula, tá? Ó, faz o círculo de novo. Escorregou de novo.
Estou fazendo essa aula desse modo para esse problema ser resolvido de uma vez por todas, para sempre. De novo, meu senhor. Tá bom, o quê? Vamos lá, né? Vamos lá. Ah lá. Pegou ali. Então vamos tentar fazer. Quem está fazendo com compasso em casa, né? Consegue marcar esse meio aqui certinho, né? Sem problema nenhum. Bom, então vamos de novo. Até para a gente gravar, né? Vou botar o 30 aqui. Marcar de vermelho aqui, ó. O 30. Tá? Ó. Só que agora eu estou falando do cosseno. O seno é em pé. Certo? Seno em pé. O cosseno é deitado. Tá? O cosseno está cansado, então ele está deitado. Assim, ó. Eu vou tracejar uma linha pontilhada para baixo, certo? Do mesmo modo que marcou o seno aqui, o cosseno será marcado aqui. Agora que eu pego, agora eu quero saber. Qual é o valor máximo aqui? Qual é o valor máximo? Vamos ver quem se ligou aí. Qual vai ser o valor máximo aqui? Do raio, do círculo. Quem se ligou aí? Digita aí qual é o valor máximo. O raio do círculo aqui, o máximo é 1. O valor máximo do cosseno também é 1. Então já vamos anotar isso aí. Né? Não, 90 é o ângulo, tá? 90 é o ângulo. Quero o valor do cosseno. O cosseno, ele vai variar. Cosseno do ângulo θ, ele vai ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, eu achei um seno 1,2. Já está errado. Porque o maior seno que tem é 1. E o menor seno que tem é menos 1. A mesma coisa o cosseno. O cosseno maior que tem é 1 e o menor que tem é menos 1. Aí o cosseno, ó. Esse aqui é o tamanho dele. Agora vamos ver? Se eu traçar uma linha paralela aqui. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Se pegou aí. Quem é esse cara aqui agora? Por favor, quem é esse cara? Fala para mim. Quem é esse cara aqui? Cadê? Apareceu lá? 150, isso aí. Com a prática já vai ficando natural, né? Ó, esse aqui é 150. Agora, presta atenção, hein? Se eu tracejar a linha para marcar o cosseno, que o cosseno é deitado, né? Ele vai bater aqui, ó. Ó. Olha o cosseno aqui. O cosseno é deitado. Só que veja, o tamanho é o mesmo. Só que um está para a direita e o outro está para a esquerda. Logo, eu posso concluir que o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30. Tudo bem? O cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Beleza ou não? Todo mundo beleza? Certo. Aí, olha só, hein? Olha só, hein? Se eu continuar com aquele raciocínio, tracei a linha de novo,
Quem é esse cara aqui embaixo? Quem é esse cara? Fala para mim. 210. Muito bom. Muito bom. Foi Letícia? Foi Letícia? Foi Letícia ou Yasmin? Yasmin, Newton, né? Beleza. 210. Tá lá. 210. Certo? Mas observa que essa linha pontilhada já me leva ao mesmo cosseno, né? Ou seja, o cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 210 graus. É igual, é o mesmo cosseno, 210 graus. Aí vem, aí eu traço a linha paralela de novo, fechando o retângulo, né? Vou te perguntar, hein? Quem é esse cara aqui? Quem é aquele lá? Vamos ver quem lembra. 330, Yasmin, Cauã, Newton, muito bom, muito bom. 330, isso aí. Show de bola. Show de bola, né? Só que observa. O 210 está apontando para a esquerda, né? E o 330 para a direita. Então, o cosseno de 330 graus é menos o cosseno de 210. Agora eu quero ver se você entendeu a. Como é que fala? A simetria. Eu quero ver. O que eu posso falar do cosseno de 330 e do cosseno de 30? Fala para mim. O que eu posso falar? Do cosseno de 330 ou do cosseno de 30? Igual, isso, Lorena, muito bom. O cosseno de 30 será igual ao cosseno de 330. Tudo bem? Beleza ou não? Tranquilo? Aí anote aí. Preste muita atenção. Vou fazer aqui de roxo, hein? No primeiro quadrante, todo mundo lembra, né? Que é de 0 a 90. O cosseno é maior que zero. No segundo quadrante, o cosseno é menor que zero. Tá? É negativo no segundo quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é menor que zero. No quarto quadrante, o cosseno é maior que zero. Beleza? Tranquilo isso aí? Dá uma anotada nisso aí. Beleza. Teve umas carinhas diferentes ali, tá tudo bem? Se quiser perguntar, pode perguntar. Então vamos lá. Fizeram aí no caderno bonitinho? Depois eu quero ver os desenhos bonitos aí que foram feitos, hein? Os cadernos aí. Bom, agora vamos para a coisa ficar bonita. Agora a coisa vai ficar bonita. Agora é lindo. Agora é lindo, 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 lindo o raciocínio. Vamos de novo fazer mais um círculo com maior calma, maior carinho. Eu procuro fazer muitos círculos para poder o desenho ficar menos carregado possível, né? Vamos lá. Tentar fazer o desenho ficar o menos carregado possível.
Ó, eu até montei uma aula digitada para passar o slide, mas eu não gosto, não gosto mesmo do quadro. Não me senti bem, não. Eu treinei um pouquinho passar slide, mas não ficou legal para mim, não. Ó, presta atenção. Muito importante aqui agora, hein? Agora, eu vou marcar um ângulo qualquer ali. Quando eu marco um ângulo qualquer, eu posso chamar de uma letra qualquer. Vou marcar um ângulo X. Beleza? Um ângulo X. Se eu passar um pontilhado para cá, como se chama essa linha verde que eu fiz? Do ângulo X. Seno, isso. Essa linha verde é o seno de X. Não é isso? Todo mundo acompanhou? Beleza. Vou fazer de outra corzinha agora. Fazer de azul, de azul. Se eu puxar essa linha para cá, para baixo, como se chama essa linha azul? Fala para mim. Cosseno, muito bom. É o cosseno, COS, de X, que é o cosseno do ângulo X que eu estou tratando. Agora eu vou traçar de vermelho. Essa linha vermelha, como se chama essa linha vermelha que eu tracei? Do meio até a circunferência. Como se chama? Quem lembra? Fala para mim aí. Botou ali. Raio. Isso, da origem à circunferência. É o raio, não é isso? Só que nesse círculo, o meu raio é pré-definido. Você lembra lá no início da aula? Quanto que é meu raio pré-definido? 1. Esse raio é 1. Observe esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu pintei de vermelho. Vocês concordam comigo que isso aqui é 90 graus? Certo? Vou tirar ele daqui, vou desenhar ele aqui fora. Aqui, ó. Desenhei esse triângulo aqui. 90 graus. Tudo bem? Aqui é 1, não é isso? Esse tamanho em pé é o seno de X. Esse tamanho deitado é o cosseno de X. Vamos pintar aqui de vermelhinho também? Para indicar que é o mesmo triângulo? Né? É o cosseno de X. Tudo bem? Beleza? Agora, diz para mim aí, eu quero ver você dizer. Tem uma relação que eu só uso com triângulo retângulo. Que relação é essa? Começa com π e termina com Pitágoras. Teorema de quê? É o teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Você está lembrado do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Ele sempre vai ser 1, foi isso que perguntou? É o ciclo trigonométrico, o raio é sempre 1. É pré-definido isso. O ciclo trigonométrico, o raio é 1. Aí, olha só. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui agora, olha o que vai acontecer. 1 ao quadrado é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Cosseno de X, né? Vamos botar matematicamente bonitinho. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X. Daqui nasce a relação fundamental da trigonometria, que
que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Chegamos à primeira parte da nossa aula. Olha lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Tudo bem? Foi muito, muito lindo isso, né? Isso aí é muito lindo. Ó, você sair de um raciocínio e provar que isso aí existe, isso aí é. O pessoal fala que é coisa de maluco, né? Mas não é. Então você é algo tudo lógico, né? Tudo bem pensado. Então, eu te mostrei a existência do seno. Quem chamou aqui? Repito sim, Yasmin. Olha só, olha para cá, Yasmin. Yasmin, você entendeu o seno em pé aqui, o seno verde? Entendeu o cosseno deitado aqui? Beleza. Entendeu essa linha vermelha que é um raio pré-definido, né? E aí eu peguei esse triângulo vermelho e trouxe para cá, para aumentar. Então aqui é 1, aqui é seno, aqui é cosseno. Tudo bem? E aí eu apliquei o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Tá? Apliquei o teorema de Pitágoras. E aí, 1 ao quadrado é 1, eu só mudei a ordem. Isso é igual a isso, então esse é igual a esse. Só mudei a ordem para chegarmos a essa relação fundamental. Tudo bem? Beleza. Beleza. Bom. Eita, tosse. Posso apagar, galera? Anotaram direitinho aí? Tudo em paz, né? Aqui, nesse quadro mesmo, a gente vai precisar saber de uma relação. Anota aí, que π radianos equivale a 180 graus, tá? Anota isso aí. Às vezes, substituir o π por 180 vai facilitar muito na nossa prova. Tá bom? Eu falei de seno, eu falei de cosseno, e agora eu vou falar da tangente. Quem é? Da onde surgiu a tangente, né? Onde que inventaram essa história de tangente? Olha só. Vou apagar aqui. Faz outro ciclo aí, bonitinho. Faz outro ciclo bem bonitinho aí. Vou fazer um outro ciclo aqui para poder a gente conversar da tangente. Deixa eu pegar aqui o meu transferidor. Ah lá. Fazer um ciclo certinho ali. Nesse momento, vamos falar da tangente. Ó, pegou aqui. É muito mais importante você entender a existência desse cara, porque hoje nós estamos aqui colocando, no mínimo, duas questões de sargento da aeronáutica, umas duas questões, uma pelo menos de colégio naval e uma pelo menos de EPICAR. Pode ter certeza disso. Então, olha só. Para cá. A tangente é o seguinte. O cara teve a genialidade de traçar uma linha tangente. Traçou aqui. Essa linha é retinha, tá? Quando você for traçar em casa aí, pega a régua, traça retinho, bonitinho. Tá feio ali. Bom? Traça bonitinho. Aí, vou marcar esse ângulo X aqui. Esse é o ângulo X.
Vou traçar uma linha assim. Olha o que eu fiz. Eu peguei a linha vermelha da origem e passou pela marcação do ângulo X e foi até a linha azul. Tá vendo lá onde ela bateu na linha azul? Não marcou um tamanho lá fora? Tá vendo que marcou um tamanho lá fora? Esse tamanho marcado aqui é a tangente de X. É a tangente do ângulo X. Olha que genial, cara. É só pegar uma régua e medir, você vai ter a tangente do ângulo X. Bom, aí tem uma parte que é um pouquinho mais difícil. Mas, vê só. Esse aqui, quem lembra? Em pé. É o seno de X, não é? Esse aqui deitado é quem? Quem lembra? Ó, é o cosseno de X, certo? Beleza. Observa, eu tenho um triângulo grandão, tá vendo? Um triângulo grandão. Vou desenhar esse triângulo grandão aqui fora. Tangente de X. E desse triângulo grandão, agora eu quero ver. Que tamanho é esse? Daqui até aqui. Que tamanho é esse? Da origem até a circunferência. Muito bom, Lorena. Aqui é 1. Aqui é 90 graus, né? Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, que eu pintei de verde. Esse pequenininho. Ó, peguei esse pequenininho. 90 graus. Aqui é o seno de X, né? Porque é em pé. E aqui é o cosseno de X. Esses dois triângulos são semelhantes, né? São semelhantes. O que você faz? A altura está para a altura, tangente de X está para o seno de X, assim como a base está para a base, 1 para o cosseno de X. Pô, Renan, não quero provar isso aí, não. Não tem problema. Você decora que tá vendo o seno de X? Vou passar para cá multiplicando. Multiplicando para cima. Vai ficar assim, ó. Tangente de X é o seno de X sobre o cosseno de X. Tudo bem? Ah, você pode decorar ou gravar a. Como é que fala? Ou gravar a prova, né? Então tá ali. Eu tenho que a tangente é o seno sobre o cosseno. Tá certo? Dá uma anotada aí rapidinho, que aí a gente vai conversar sobre uma tabelinha que é bom a gente gravar, tá? Que é bom a gente gravar. E, e aí vamos fazer exercício, né? Então não vai dar tempo. Deixa eu chamar aqui a folhinha de exercício. Sargento. Acho que é 2026, 2. 2026, 2. É o exercício que eu peguei. Cadê? Prova. Tá aqui. Como eu estou com a prova,
Pessoal, aí, preferência, eu pedi para imprimir em casa a questão 1. Não, eu acho que é a questão. Eu quero começar com a questão. Acho que é a 3 essa. Vê aí. Seno de A mais seno de B ao quadrado, mais cosseno de A mais cosseno de B ao quadrado. Qual é a questão? 1, 2 ou 3? Vê aí para mim a folhinha que eu pedi para vocês baixarem. Vou botar aqui no quadro daqui a pouco. Essa questão, mas é essa que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Vou apagar aqui, tá? Agora vai ficar maneiro. Agora vai ficar maneiro. Tem uma tabelinha. Tem uma tabelinha. Não entendeu? Fala para mim. O que que não entendeu? O último. Ó, a conclusão. A conclusão que eu tenho que ter nesse último aí, para facilitar. Grave isso aqui. Que a tangente de um ângulo x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Vamos de outro modo. Grave isso aqui. A tangente é o seno sobre cosseno. Aí vamos aplicar isso aqui agora. Vamos ver se aplicando a gente consegue. Vou alterar aqui a ordem para ver se a gente entende bem isso aqui. Ó, vem comigo. Vamos fazer a tabelinha do seguinte modo. Coloca aqui, ó, 0, 30, 45, 60 e 90. Tudo bem? Coloca esses caras aí. Aí, para você decorar, você vai fazer o seguinte. É um rascunhozinho que você vai fazer. Coloca aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Escrevi a ordem dos ângulos. 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Certo? Aí, você joga a raiz em todo mundo, ó. Raiz em todo mundo. E depois divide por 2. Isso é um modo de construir essa tabela. Ou também você pode decorar, não tem problema não. Vamos lá, vamos chegar aos finalmente. Seno. Qual é o seno de 0? Você vai resolver isso aqui. Raiz de 0 é 0. 0 dividido por 2, 0. Seno de 0 é 0. Beleza? Qual é o seno de 30? Raiz de 1 é 1. Fica 1 sobre 2. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 é irracional. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Guarda essa tabelinha. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90? Raiz de 4, 2. 2 por 2, 1. Muitas provas trazem esses valores, né? Mas eu não sei se na nossa vai trazer. Então é bom saber de cabeça. Então, ó, seno de 0 é 0. Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 90, 1. E o cosseno? O cosseno é só escrever de baixo para cima. Ó, olha só. Cosseno de 0. É só escrever de baixo para cima. 1. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. 45. Repete. 60. Meio. E o cosseno de 90. 0. Esses são os principais ângulos que eu tenho que saber. Mas o que a tangente tem a ver com isso aí? A tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno.
Qual é a tangente de zero? É zero dividido por 1. Zero. Qual é a tangente de 30? É meio dividido pela raiz de 3 sobre 2. Eu vou ser mais direto, tá? Vou botar logo o resultado. É a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Esse dividido por esse. 1. Tangente de 60. Esse dividido por esse. Raiz de 3. E tangente de 90? Não existe. Não existe porque não existe divisão por zero. Eu não vou pegar 1 e dividir por zero. Então, ó, 2 minutinhos vocês anotarem a tabela para a gente fazer um trabalho com ela aí, tá? Ainda tem mais conteúdo para passar. Deixa eu ver a outra questão aqui. Tem essa questão da prova. CFS1. Prova 2026. Acho que essa aqui também fiz. Deixa eu mudar a ordem aqui, então. A questão que eu vou fazer agora vai ser. Não sei como é que tá a ordem de vocês na folha que eu tô. Posso apagar aqui? Pode apagar? Quem me chamou? Show de bola, Gabriel. Consegui entender? Show de bola. Tem uma música lá no fundo lá. Posso apagar aí, né? Vou apagar, tá? A questão que eu vou fazer agora, vê na folhinha aí de vocês. Eu coloquei aqui. Não precisa nem botar na tela, não. Tá para fazer aqui. Ele fala assim, ó. A questão. Ué, acho que é vê se eu estou certo. Ele fala que x é π sobre 6 radianos, tá? Ele quer o valor do seno de 3x mais o cosseno de 4x mais a tangente de 5x. Ele quer isso aí. Aí o cara olha para essa questão e já fica desesperado, né? Já acabou o mundo pro cara. Pô, seno, um pi, isso aqui. Calma, só ter calma. É um exemplo que eu vou dar agora. Se eu falar para você que x é igual a 10, no lugar de x eu coloco 10. Se eu falar para você que x é igual a 1 milhão, no lugar de x eu coloco 1 milhão. Se eu falar que x é igual a um violão, no lugar de x eu coloco um violão. Só que ele fala que x é igual a π sobre 6. No lugar de x eu coloco quem? Π sobre 6. Beleza? Beleza. Isso aí. Ó, seno de 3 vezes π sobre 6. Mais cosseno de 4 vezes π sobre 6. Mais tangente de 5 vezes π sobre 6. Tá beleza? Aí já quer colocar aí que π sobre 6 é 30, né? Beleza. Aí, muitas vezes facilita você colocar assim, ó, que π é igual a 180. Como já falaram aí, então x é 180 por 6, x é igual a 30 graus.
Colocaram aí já, né? Até na mensagem aí. Isso quer dizer que esse π sobre 6 é 30 graus. Então, ó, seno de 3 vezes 30 mais cosseno de 4 vezes 30 mais tangente de 5 vezes 30. Tudo bem até aí? Foi? Então, esse aqui ficou seno de 90 mais cosseno de 120 mais tangente de 150. Não é isso? Ficou aí. Lembrando que esse π sobre 6 radianos, na continha virou 30 graus. Porque π radianos equivale a 180 graus. Beleza, vamos lá, vamos lá. Aí, olha só. Na tabelinha que eu acabei de fazer com vocês, dá uma olhada lá, o seno de 90 vale quanto? Vale 1. Então, no lugar do seno de 90, eu coloco 1. Beleza? Foi? Show de bola. Agora, olha para cá. Vou fazer um ciclo meio feio aqui agora, hein? Aí você tem o ciclo, certo? Aí cosseno aqui, ó, é 120. Na mesma altura que o 120 tem o 60, né? Aí você vem, que a gente já trabalhou. O 120 está para cá. O 60 está para cá. O que eu posso concluir? Que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Porque um está para um lado, o outro está para o outro, né? Vi uma mensagenzinha ali que eu não consegui ver. Foi alguma pergunta ou foi só um comentário, né? Tá. Aí, menos cosseno de 60. Então, no lugar... Porque é igual a 1. Ah, lá na tabela que eu acabei de passar, tá lá assim, ó. 0, 30, 45, 60 e 90. Aí lá na tabelinha tá ali, ó, o seno, né? Aqui é 0, meio, aqui raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e o seno de 90 é 1. Tá lá na tabela, tá? Beleza ou não? Foi? Tem que decorar essa tabelinha para facilitar a vida. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Olha lá. Menos o cosseno de 60. Mais tangente de 150. Tangente de 150, lembra? É seno de 150 sobre o cosseno de 150. Que vamos trabalhar isso aí agora. O cosseno de 60, lá na tabela. Vamos na tabela. É só escrever o contrário. 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 1, né? O cosseno de 60, 1 menos meio. Beleza? Vê aí, vê se deu. Seu cosseno de 60. Não deu tempo de eu ler. Deixa eu ler as mensagens. Então depois de passar de 60 é 1. Então, depois de que passar de 60, não. Cuidado, tá? É o cosseno de 90 é 1. Mas eu posso pedir o seno de 75, de 80, de 89, né? Então, mas o seno pode gravar assim, né? Na tabelinha,
depois 61. Né? Perdão, aqui é zero, né? Aqui é zero. Esse aqui é zero, tá? Cosseno de 90 é zero. Beleza? Aí vamos lá. Aí vem a parte chata, né? Agora, vem comigo, vem comigo. Vamos para os 150 graus. Esse que vai ser o problema, né? Seno de 150, como é que fica? Ó, faz aqui de novo. Foi esse trabalho que a gente fez. Aqui é 150, fica na mesma altura que 30 graus, não é isso? Fica na mesma altura que 30. Ou seja, o seno de 150 é igual ao seno de 30, sem problemas. Mas o cosseno, ó, o cosseno de 150 para cá e o cosseno de 130 para lá. Então, o cosseno de 130, de 150, é menos o cosseno de 30. Anote isso aí com muito carinho. Né? A gente trabalhou isso no início da aula. E aí a gente faz aqui, ó. Ó, seno de 150. Seno de 150 é o seno de 30. Cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Tá? Beleza? Vem comigo, vem comigo. Tá vendo aqui 1 menos meio? Eu tenho 1 inteiro. Tiro meio, fica meio, né? Ficou meio aqui. Seno de 30, recorre a tabelinha aí. Você vai ver que é meio. Aqui vai dar menos, né? Menos. Cosseno de 30, recorre à tabelinha, é a raiz de 3 sobre 2. Certo? Beleza? Dá uma anotadazinha, ver se eu fiz as contas tudo direitinho. Tá certo? Aí vem. Simplifica esse cara com esse, né? Esse cara com esse. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre a raiz de 3. Beleza? Aqui tem uma situação que eu já conversei em outras aulas. Você anote aí. É a racionalização. Vou multiplicar pela raiz de 3 embaixo e a raiz de 3 em cima. Vai ficar, ó, 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 3. Aí aqui, soma de fração. Faz um macetezinho. Ó, multiplica esse por esse. 2 vezes 3, 6. Esse por esse, ó. 3 vezes 1, 3. E multiplica em cruz. Menos 2, raiz de 3. Tá certo? Dá uma anotada. Olha, vê se eu fiz as contas todas certas. Certo? Anota com carinho. Questão pesada, né? Questão pesada. Aí ela termina aqui essa questão. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? O grande lance foi esse aqui, ó. Quem é o seno de 150? É o seno de 30. Quem é o cosseno de 150? É o menos o cosseno de 30, né? Então, beleza. Aqui, ó, eu botei de verde. Essa passagem foi racionalização, tá? Olha lá. Foi uma racionalização, tudo bem?
Aí anota isso aí com muito carinho. Difícil, né? Difícil essa aí. Faz um comentário aí, galera. Dá um joinha aí, para eu saber que eu não estou sozinho. Show de bola. Então, 2 minutinhos sem anotar essa questão que já foi grande. Ó, é certo que caiu uma questãozinha de trigonometria nas provas. Agora, você tem que repetir essa questão aí umas 10, 20 vezes em casa, refazer, refazer, refazer. Perguntou ali, vai cair esse nível no CM? É... Esse é um nível pesado para o colégio naval. Corre risco de cair? Pode cair assim, ó, com os ângulos entre 0 e 90, tá? Cair esse ângulo 150, 120 é mais difícil de cair. Pode cair, mas com um ângulo mais fácil. Mas corre um riscozinho de cair sim. Posso apagar, galera? Tem alguém copiando aí? Tiraram o print, como é que foi? Show de bola. Então vamos lá. Agora localiza na folhinha aí uma questão que ele fala que numa praça, acho que é a segunda questão da folha, tá? Que numa praça tem 3 quiosques. E dela que a gente vai conversar agora. Essa questão que eu vou fazer agora é praticamente certo cair na EPICAR no Colégio Naval também. No Sargento de Aeronáutica corre o risco de cair. Isso que eu vou botar agora aqui no quadro. Oi, viu uma voz aí? Alguém perguntou algo? Show. Ó, anota aí. Mais uma matéria. Lei dos senos. Todo mundo tem que saber isso aí. Lei dos senos. A lei dos senos, ela diz isso aqui, ó. Você tem um triângulo, ó, A, B, C. Esse é o lado A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, tá? Eu tenho um ângulo aqui no vértice A, tenho um ângulo no vértice B, um ângulo no vértice C. Eu vou falar que esse ângulo aqui é o ângulo A, ângulo B, ângulo C maiúsculo, tá bom? Agora, isso que eu vou te mostrar agora resolve muita questão, hein? Você vai fazer assim, ó. A minúsculo está para o seno de A maiúsculo. Tudo bem? Assim como B minúsculo está para o seno de B maiúsculo, do ângulo B, esse ângulo aqui. Assim como C minúsculo está para o seno do ângulo C. Anote isso aí, que isso aí é certo ser cobrado. Lei dos senos. A lei dos senos é certo ser cobrado aí. Essa questão que eu estou falando agora, anota aí bonitinho. É a questão do parque aí. Deixa eu achar ela aqui na minha folhinha. Em qual folhinha tá?
Acha na folhinha de vocês aí. Acho que é a questão 2 da folhinha que eu preparei. Para mim, não está na questão 2. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. A questão 2 ou 3 da folhinha, tá? Ele fala assim, ó. Os pontos A, B e C representam 3 quiosques, ambos pertencentes a um parque disposto em forma triangular. Devido à existência de um lago entre A e C, que aumenta o percurso entre eles, será construída uma ponte retilínea entre esses pontos, de modo que o trajeto se torne mais atraente. Sabe-se que a distância entre A e B é 200, tal. Vamos desenhar essa situação aqui. Olha, já começa assim. Os pontos A, B e C me dá 3 pontinhos, né? 3 pontos, A, B e C. Vamos lá. Ó. A, B e C. Ambos pertencentes a um parque dispostos em forma triangular. Devido à existência de um lago entre A e C, entre A e C aqui eu tenho um lago, que aumenta o percurso entre eles, será construída uma ponte retilínea entre esses pontos, de um modo que o trajeto se torne mais atraente. Sabe que a distância entre A e B, a distância entre A e B é 200. Essa distância é 200. E os ângulos A e B medem, respectivamente, 75 e 60. O ângulo A mede 75 e o ângulo B mede 70, 60. Assinale a alternativa que representa a distância entre o ponto A e C. Ele quer esse X aqui. Presta atenção. Tem uma informação implícita aí, muito importante. Anote aí, tá? A soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Se você pegar qualquer triângulo e somar os seus ângulos internos, dará sempre 180 graus. Importante demais saber isso. Olha só, se aqui é 60, aqui é 75, aqui então vai ter que ser 45 para poder a soma dar 180. Se não for 45, está errado. Tem que ser 45 ali. E aí você vai fazer o quê? Eu vou usar a lei dos senos aqui. Olha, x está para o seno de 60, assim como 200 está para o seno de 45. Olha, você sabendo a lei do seno, como é que você resolveu isso rápido? Porque naquela tabelinha que vocês acabaram de pegar, talvez você não esteja com ela na cabeça agora, está escrito lá que o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, né? Vezes 200, igual a olhar, né? Sobre o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Tá lá. Raiz de 2 sobre 2. Tá lá na tabelinha. Tô pegando lá na tabelinha. Aí o que acontece? Esse denominador 2 eu posso contar com esse, né? Essa raiz de 3 está dividindo, passa para lá multiplicando. Olha só. X é 200 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Tudo bem? Olha de novo aqui, o que eu falo com vocês? Racionalização. Importantíssimo isso. Para racionalizar isso aí, eu vou multiplicar pela raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima, né?
Ó, produto de duas raízes, não é isso, olha? X é 200 raiz de 6. A raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2, né? Dá 2. 200 por 2 vai dar 100 raiz de 6. Esse é o valor. Dá uma anotada com calma, com carinho, sem pressa. Anota aí. 2 minutinhos que aí eu faço a outra questão. As questões são pesadas, né? Estão pesadas as questões, né? Mas o mais importante você evoluir hoje, entender o que é ser você. Pergunta lá quanto tem raiz no denominador. Isso. Não entendi muito bem a pergunta, passou rápido. Mas quando tem raiz no denominador, eu faço. Tá, Yasmin entendeu? Show. Tem duas perguntas, né? A da Yasmin, quando nós devemos fazer a racionalização? E do Newton Zônio, quando tem raiz no denominador? Então, eu acho que o Newton respondeu ela, né? É isso, foi. Obrigada, Foi, Newton. né? Show de bola. Mandou bem, Newton. Beleza. Dá uma anotada com carinho. Questão pesada. E agora a gente vai fazer a questão mais pesada da noite. Né? Para a gente fechar a aula. Bonito. Essa aqui vai ser bonita. Cadê ela? Não está nessa prova. Na outra? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui. Posso apagar, galera? Como é que tá aí? Tirou print, copiou? Vamos lá, vou apagar, hein? Me dá um joinha aí para dizer que eu posso apagar, galera. Por favor. Show de bola. Então, vamos embora. Ó, agora vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Nesse momento, eu tenho que te passar uma relação que fala... Não, peraí. Primeiro eu vou resolver a questão. A questão é assim, ó. X é igual ao seno de A mais o seno de B ao quadrado, mais cosseno de A mais cosseno de B ao quadrado. Primeira coisa que eu quero que você se lembre, assim, dá mais uma informação que A menos B é igual a 60 graus. Tá. Primeira coisa que eu quero que você lembre é o produto notável. Tá? Anote aí, quem não lembra, produto notável. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ah, professor, eu estou com dificuldade nesse produto notável. Meu irmão, arrebenta aí, cai dentro dele para sanar essa dificuldade. Né? Então, vamos resolver aqui. Seno de A ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Aí vem cosseno de A mais cosseno de B ao quadrado. Mesma coisa. Cosseno ao quadrado de A mais 2 vezes cosseno A cosseno B
mais cosseno ao quadrado de... Beleza? Tá. Show de bola. Aí vem o mandrake agora. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, sabe quanto é que dá? Relação fundamental, dá 1. Essa soma pode virar 1. Vou até aproximar eles, ó. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A. Botei juntinho, ó. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Botei juntinho. E depois tem aqui, ó. 2 seno A, seno B, mais 2 cosseno A, cosseno B. Aqui ficou feio, que é 2 cosseno A. Certo? Tá lá. Ficou grande, né? Ficou feio essa aí. Então, quando eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é 1. Mesma coisa aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é 1. Certo? E o mandrake está aqui, ó. O mais difícil da prova. Pode cair para todo mundo, hein? Coloco o 2 em evidência. Certo? E vai ficar aí, ó. Seno de A, seno de B, né? Mais cosseno de A, cosseno de B. Aí, cara, foi um conhecimento muito específico que você vai ter que decorar. Vai ter que decorar o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui no canto. Que o cosseno de A menos B é isso aqui, ó. É seno A, seno B, né? Mais cosseno A, cosseno B. Tudo bem? Então tem que decorar isso aí. E não é exatamente o que está escrito aqui, seno A, seno B, mais cosseno A, cosseno B? Isso aqui, eu vou até fazer aqui, ó, 1 mais 1 é 2, né? Mais 2 vezes. Isso aqui é o cosseno de A menos B. Quem não faz Apolônio de Carvalho não vai ter essa informação tão fácil. E eu estou te passando aqui, ó. Cosseno de A menos B é seno A, seno B, mais cosseno A, cosseno B. Essa é a jogada. Né? Colégio Naval, EPICAR, Sargento do Aeronáutico, Sargento, pode cair tudo. Aí vem. Quem é? Mas ele fala o quê? Que A menos B é quanto? No início da questão. A menos B é 60. Então, na verdade, é 2 mais 2 vezes o cosseno de 60. Aí eu vou naquela tabelinha que a gente construiu. Quanto é o cosseno de 60? Se você olhar na tabelinha, é meio. 1 sobre 2. 2 mais 2 vezes 1 sobre 2. Olha que lindo, gente. 2 vezes meio dá 1, né? Se eu tenho 2 metades, eu tenho 1 inteiro. Então, é 2 mais 1. X igual a 3. Cara, que questão linda. Linda, 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 linda. O ápice da questão foi essa aqui, né? Cosseno de A menos B é seno A, seno B, mais cosseno A, cosseno B. Tá beleza, galera? Questão pesada. Em todas as provas militares cai uma questão de trigonometria. Tá certo? Quem chamou ali? Beleza. Deixa eu chamar aqui a mensagem. Ó. Sabendo um pouco, mata a questão. É isso aí, Nilton. Isso aí. Mata a questão. Eu estou com um celular novo, agora eu estou conseguindo mexer nele melhor aqui. Beleza. Tranquilo, galera?
Gostaram da aula? Então, galerinha, ó, pô, um prazer estar com vocês, aí, os vencedores aqui, ó. Tem o Amanda, Letícia, Newton, Arthur, Micaele, Matheus, quem mais apareceu? Cauã, Gabriel, Lorena, Cauã, Beth, Renata, Yasmin da Silva, Erickson, Marinette, Tiffany. Beleza, galera? Bom demais estar com vocês aqui, tá? Então, galera, ó, quem gostou, coloca lá no grupo lá que gostou da aula. E quem não gostou, é só mentir e fala que gostou do mesmo jeito, tá? Beleza, galera? Ó, um abração aí, que Deus abençoe aí, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Aí vou fechar. Amanda, vou desligar aqui.